Olá, meu amigo corretor, minha amiga corretora. Estamos entrando agora no mês de dezembro, muita festividade, muita correria, todo mundo querendo ganhar um din-din antes do Natal, para passar um Natal melhor. E fiz agora uma sequência de 4 vídeos de uso capião, da uso capião. Tem muito mais assunto, tá, para ser falado, está longe de ser esgotado esse assunto. Mas houve uma dúvida essa semana sobre a questão de um HIP, né? E é uma coisa diferenciada para quem, principalmente em cidades do litoral. Em São Paulo tem terras indígenas, né? Lá na Vila da Aldeia, lá na saída indo para Sorocaba, ali à direita tem terras indígenas também. Então, também é RIP, né? E o que é RIP? RIP é Registro Imobiliário no Patrimônio da União. E a diferença do RI? Registro Imobiliário, ou CRI, Cartório de Registro Imobiliário. São siglas que nós, corretores, temos que ter na cabeça, né? Então, vieram me perguntar a respeito do laudêmio. Quanto que é o laudêmio? Como que é o laudêmio? Quanto que é por mês de laudêmio? Paga todo mês laudêmio? Antes de continuar, vou te deixar curioso. Clóvis aqui está me falando. Esse assunto eu publiquei recentemente no meu Instagram. Diferenças entre o RIP e RI, ok? Você pode ver lá também. E aqui comigo agora, por conta de um colega nosso aí, passando uma escritura onde na escritura não constava o RIP, mas ele descobriu que o imóvel tinha RIP. É uma situação sui generis, é uma situação diferente. Então, aos corretores que se deparam com um imóvel e aí não tem nada a ver, mas todo mundo fala terras de marinha, que é o nosso caso. Aonde é terras de marinha? Tantos metros depois da linha do Jundu e a tantos metros de rio navegáveis, né? Até 30 metros, até 50 metros. Então, não confundir essa distância no rio, que sofre influência da maré, com a área de APP, que depende da largura do rio. No RIP, ou na terras de marinha, tá? Terras de marinha é 30 metros, não importa a largura, se é um córrego, se é um rio menor de 5 metros, 6 metros, 10 metros, 20 metros. O que importa é que essa linha d'água, sofrendo influência da maré, ele sobe e desce conforme a maré, ela tem 30 metros das bordas, que são terras de marinha. Há muitos anos, muitos anos atrás, era perito judicial numa ação de uso do capião, em onde a pessoa pedia quase 11 mil metros quadrados de área para a abertura de uma matrícula através de uma uso capião judicial. Olha, eu estive lá e vi que grande parte daquela área era terras de marinha. O que eu fiz? Pedi um laudo aqui na Capitania dos Portos em São Sebastião e através do laudo, aquilo que estava sendo pedido de 11 mil metros, ela reduziu para um pouco menos de 7 mil metros, né? Quer dizer, 4 mil e poucos metros quadrados eram terras de marinha. Eu não poderia lançar numa uso capião. Tem gente que acha que pode e tem que destacar a área, que essa área, quem tributa, quem legisla, é a Secretaria do Patrimônio da União, tá? Fala-se que nessa área, terras de marinha, mas não tem nada a ver com a nossa marinha, o exército, as forças armadas, não tem nada a ver com a marinha das forças armadas. Mas lá na época de Dom Pedro, quando foi lançado esse imposto,
que o ITR é um imposto ITR é rural, Imposto de Transmissão Rural, mas o laudêmio, que é uma das valores a ser pago numa transação de imóvel onde é terra de marinha, ele é uma única vez. E aí tem muito colega, mas quanto que é o laudêmio? Depende do imóvel, depende da situação do imóvel, né? Pode ser 2% do valor que está lançado, né, lá na Secretaria do Patrimônio da União, SPU, tá? E lá nós temos esse cadastro. O que é o RIP? Registro Imobiliário e Patrimônio da União. É um registro, é como se fosse o IPTU, tá? Cada imóvel está lançado com um número. Esse número é o RIP. Esse RIP, quando eu vou vender um imóvel e nessa matrícula existe a menção, tá? Que tem terra de marinha, ou existe a menção que tem um RIP, tá? O registro de imóveis só pode fazer a averbação, pode fazer o registro depois de ter pago o laudêmio. Totalmente diferente, hein, amigo, colega? Terras de marinha, aonde tem RIP, aonde tem essa denominação, a conduta é um pouco diferente. Então, estou trazendo para você, corretor que nunca ouviu falar disso, porque são muita gente fora de Caraguatatuba vê também os nossos vídeos. Então, veja, isso serve para onde existe terras de marinha, tá? Aonde existe RIP, Registro Imobiliário Patrimônio da União, do SPU. Então, veja, eu transfiro o imóvel para B, A transfere para B. Você paga o laudêmio. Esse laudêmio é que você tem que mostrar lá no cartório de notas e lá no registro de imóveis. Só pode fazer o registro com o laudêmio pago. E ainda tem a taxa, tá? Tipo IPTU, que é 7 vezes ao ano, que começa em junho. Então, em junho, julho, agosto, setembro, outubro, novembro, dezembro. 7 meses de recolhimento de uma taxa foreira. Então, veja, quanto a valores, tá? O SPU tem o seu valor lançado, diferentemente do valor de uma carta genérica de IPTU. Então, e tem imóvel na Marinha que se recolhe 2% a 5%, dependendo do tipo de terras em marinha que ele se encontra, tá? Então, se tem servidão de uso é uma coisa, se tem o floramento é outra. Aliás, houve uma mudança, não me atualizei nessa mudança há 2, 3 anos atrás, de que os imóveis que são floreiros, eles têm uma facilidade monstruosa agora para ter matrícula própria, sair dessa situação, porque enquanto floreiro ou servidão de uso, são terras da União, tá? Você tem o uso, mas ela não tem matrícula. Você não pode financiar. Toda venda tem que recolher esse laudêmio e assim por diante, tá? Então veja, SPU, Secretaria do Patrimônio da União, ela que cuida, ela que tem o cadastro do RIP, Registro Imobiliário do Patrimônio da União, ok? No RIP aparece tudo, quem é o dono, quantos metros quadrados tem,
Quer dizer, hoje pela internet você puxa tudo, inclusive tendo o RIP, tá? Lá em São Paulo, no edifício da Receita Federal, lá no 6º ou 7º andar, é onde fica a Secretaria do Patrimônio da União. Tem se modernizado muito nesses últimos 2 anos. Antes, qualquer coisa era uma dificuldade monstruosa para se regularizar, para arrumar, para fazer a mudança de titularidade. Hoje não mais, tá? Tenho trabalhado muito pouco com isso, mas tive uma consulta de um colega, porque o imóvel que estava sendo vendido não constava na matrícula que ele era inscrito no SPU, tinha RIP. E agora? Meu conselho para ele: deixa a matrícula como está, né? Acerta o RIP, vê lá se está devendo, quanto que está devendo, porque pela legislação, quem paga o RIP, quem paga o laudêmio, salvo disposição em contrário, quem paga o laudêmio é quem está vendendo. É diferente, tá? Então, o laudêmio é pago pelo vendedor, salvo disposição em contrário entre as partes, comprador e vendedor. Então, corretor, eu não sei se me fiz explicar bem, mas eu vou seguir no outro vídeo falando um pouco mais do RIP, tá? Agradeço a sua atenção, peço o seu like, peço a você para compartilhar e não esqueça do nosso Instagram, Manuel Luiz com Z, Ferreira.dv. Até a próxima!